Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que a paz e a alegria de Jesus estejam neste momento tomando posse do seu coração. Rezemos juntos com toda a igreja neste dia. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, a Igreja Mãe nos ensina as palavras com as quais Deus mesmo inspirou a sua Igreja para falar com Ele. Hoje nós temos nessa oração que está sendo rezada ao longo desta semana, nós temos nesta oração uma coisa essencial, uma graça que nós precisamos pedir a Deus. É a Igreja que nos ensina. E qual é esta graça? A graça de amarmos e temermos a Deus. Como é que eu amo uma pessoa? Como é que uma mãe ama seu filho? Como é que o esposo ou a esposa se amam reciprocamente? Como é que os filhos amam seus pais? Senão através da vida, através de comportamentos, através de atitudes e não somente de palavras, mas gestos amorosos são muito importantes. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele assim, por amor e por temor. Um amor respeitoso, um amor que sabe estabelecer os limites entre o Criador e a criatura, entre Deus e nós, tão limitados. Isto é, saber nos colocar na presença de Deus muito amorosamente, confiante que tudo aquilo que o Senhor dispõe para mim, para você, para cada um de nós, só pode vir do seu coração amoroso. Quer nós estejamos numa situação privilegiada, quer nós estejamos passando por momentos difíceis, não temos o direito de duvidar que o amor de Deus se desdobra em cuidados sobre nós. Por isso, este dom do temor de Deus, o dom do respeito por Deus, é que nos faz ter comportamento digno de filhos de Deus. Filhos que não desonram o nome de Deus. Pelo contrário, com sua vida cristã vivida com dignidade, estão não só demonstrando o amor a Deus, mas estão santificando o nome do Senhor. Um outro elemento desta oração do dia, desta semana, que nós rezamos nessa semana, é um ensinamento muito interessante e que nós precisamos aprender a prestar atenção. Muitas vezes, na liturgia, no nosso livrinho da liturgia, no nosso missal, nós nos restringimos apenas a prestar atenção na liturgia da palavra. E é ótimo que isso aconteça. Mas a liturgia tem outros elementos que nós não poderíamos, não deveríamos deixar escapar a nossa atenção. É o que estou fazendo agora com vocês. Estou explorando
a riqueza contida na oração que nós repetimos durante esta semana, 12ª semana do tempo comum. O ensinamento que ela contém é o seguinte: Deus nunca para de conduzir os seus filhos. Deus nunca descansa. Deus sempre, continuamente, constantemente está nos conduzindo pelos seus caminhos. Pelo menos é o que Ele quer. Como é que Ele nos conduz? De 1000 maneiras. Porque o amor é criativo. O amor inventa modos de agir. Mas o modo privilegiadíssimo, eu diria o mais privilegiado modo como Deus nos pega pela mão é através da sua palavra. Daí, na liturgia da missa de cada dia, há um momento especialíssimo, que é o da escuta da palavra do Senhor. E depois se segue um outro momento, que é o da liturgia eucarística. Mas hoje eu li uma coisa interessantíssima. Na segunda leitura do ofício das leituras, um trechinho de um escrito de um padre da igreja chamado São Gregório de Nissa. Não vou comentar com vocês o texto inteiro, mas o que me chamou a atenção foi o último parágrafo. Esse santo escreveu assim: se a mão do Verbo se estender para nós, que vacilamos no abismo de nossas especulações, colocando-nos em outra perspectiva, perderemos o medo e, já seguros, abraçaremos o Verbo que nos conduz como que pela mão, dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Qual foi a riqueza que Deus me mostrou nesse trecho? Em primeiro lugar, quando você está diante da palavra de Deus, você pode, na sua imaginação, mas uma imaginação que vai corresponder a uma realidade. Com essa imagem que você pode ter na mente, quando eu abro a palavra de Deus e me coloco diante dela, eu estou diante da mão do Verbo de Deus. Estou diante da mão estendida da palavra que se encarnou, de Jesus Cristo, que quer nos firmar numa visão, num entendimento que filosofia nenhuma nos vai dar, que teologia nenhuma nos vai dar, senão aquela visão, aquele conhecimento que só a fé e o amor abrem para nós espaços incomensuráveis. Nós podemos ler a palavra de Deus filosofando sobre a palavra de Deus. Não vamos longe. Mas quando nós nos abrimos na fé e no amor, Deus faz com que nós percebamos profundezas inimagináveis da riqueza, da maravilha, da bondade, da sabedoria de Deus.
nós nos tornamos seguros. Por isso nós rezamos: Deus não cessa nunca de conduzir aqueles que Ele firma no seu amor. E o que é que nos firma no amor de Deus? Senão o apego à palavra do Senhor, que nos leva cada vez mais ao conhecimento, relacionamento com Deus. Por isso, seguros na mão de Deus, seguros pela mão do Verbo que se estende para nós, quando abrimos a palavra, só nos resta, como diz São Gregório, abraçarmos esta palavra, abraçarmos o Verbo que nos conduz pela mão. E nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esta bem-aventurança é uma paixão que dominava o coração de muitos monges do deserto, muitos padres do deserto. E eles diziam que o que mais nós temos que pedir ao Senhor é sermos puros do coração, puros nos desejos, nas intenções, nas nossas necessidades, purificados pela ação do Espírito Santo em nós. Nós não temos condição nenhuma de nos purificar a nós mesmos. Nós precisamos nos abandonar à ação purificadora do Espírito Santo, que passa pela palavra de Deus. Quando nós temos diante de nós a palavra que a Igreja disponibiliza para nós todos os dias, tenho certeza que o Espírito Santo vai nos levar a um conhecimento muito diferente do conhecimento daqueles que apenas estudam a palavra de Deus. Nós não abrimos a palavra de Deus para estudar a palavra de Deus. Deixemos isso para os especialistas. Nós abrimos e queremos ter um contato íntimo, profundo, afetuoso, amoroso com a palavra de Deus, baseado em 2 pilares: a fé e o amor. Então, hoje, o Evangelho apresenta Jesus, ainda no capítulo 7 de Mateus, portanto, estamos no Sermão da Montanha. E Jesus vai falar exatamente estas palavras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é o versículo 21. E no versículo 24 ele completa: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus está falando, está apontando para nós que não basta ouvir a palavra, não basta conhecer, não basta saber o conteúdo do que Deus nos fala. É preciso que esse conteúdo se transforme em prática para nós. E só quando nós praticamos
uma só que seja a palavra de Deus, nós vamos nos encher de tanto conhecimento do que essa palavra quis dizer, do que essa palavra contém de efeitos, que nós vamos ficar de boca aberta. É preciso praticar a palavra para eu entender a profundidade, a sabedoria, a grandeza do que Deus está falando para nós. Só de ler e achar bonito, só de ler e achar, nossa, é verdade, só de ler e achar coerente, não basta. É preciso praticar a palavra. Por isso, São Tiago vai completar essa palavra de Jesus dizendo, nos aconselhando, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes da palavra. Porque isso, se você só escutar, você pensa que entendeu, você pensa que adquiriu conhecimento, e diz o apóstolo Tiago, e você está apenas se enganando, se iludindo. Porque o conhecimento que traz a palavra de Deus não é pela leitura ou pela escuta, mas é pela prática, é pela vivência. Daí eu separei para nós hoje vai fazer um pouquinho de barulho, viu? Eu separei para nós hoje o ponto número 26 da exortação apostólica. Aliás, não é da exortação apostólica, é da exortação apostólica do Papa Francisco, chamada A Luz da Fé, Lumen Fidei. No número 26, o Papa escreve assim: faz uma pergunta, poderá a fé cristã prestar um serviço ao bem comum com relação à maneira correta de entender a verdade? Para termos uma resposta, é necessário refletir sobre o tipo de conhecimento que é próprio da fé. Olhem bem, existe um conhecimento que é próprio da ciência, qualquer ciência. Existe um conhecimento que é próprio da filosofia. Existe um conhecimento que é próprio da fé. E o Papa se vale de uma palavra de São Paulo que diz assim: acredita-se, isto é, a gente tem fé com o coração, não é com a inteligência. Se assim fosse, coitadas das pessoas pouco dotadas intelectualmente. Se só os inteligentes fossem capazes pudessem acreditar, eu acho que haveria uma grande distorção da bondade de Deus. Mas Paulo diz: acredita-se, não é com a inteligência, é com o coração. É com a experiência amorosa disto que é em nós, como diz o Papa, o centro do homem é o nosso coração. O coração humano é onde se entrecruzam todas as nossas dimensões. É a intersecção entre onde o corpo e a alma se tocam. Ali é o coração.
onde nós descemos na nossa interioridade e ao mesmo tempo sentimos a necessidade da abertura ao mundo e aos outros. Nessa junção está o coração. O coração também é onde inteligência, vontade e afetividade se encontram. Este é o coração. Por isso, diz o Papa, o coração pode manter unidas estas dimensões todas, porque é o lugar onde nos abrimos à verdade e ao amor, deixando que a verdade e o amor nos toquem e transformem profundamente. Se nós tomamos nas mãos a palavra de Deus e pedimos que o Espírito Santo nos ensine e nos dê a fé para entendermos a mensagem do Senhor, aquilo que Deus quer que nós pratiquemos naquele dia. Talvez nós estejamos esperando, por exemplo, uma orientação sobre o que fazer, como fazer, onde fazer, com quem fazer, ou não é para fazer nada. Quando nós pedimos a luz do Espírito Santo, Ele nos dá a conhecer os caminhos do Senhor. E aí só nos resta uma saída, uma coisa a ser feita. Fazer aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Seguir aquela orientação que Deus está nos dando. E, meus queridos, nós vamos experimentar quanto é rica a palavra de Deus e como nós aprendemos muito mais porque praticamos a palavra do que porque fizemos curso disso e curso daquilo, e círculo bíblico e seminários e isso e aquilo outro, mas apenas tomamos conhecimento do que Deus fala. Mas não é desse conhecimento que nós estamos falando. O conhecimento essencial é aquele que vem da experiência a qual a vivência da palavra de Deus nos traz. Que o Espírito Santo complete a minha dificuldade. Que o Espírito Santo explique para cada um de vocês tudo aquilo que Ele quer explicar e que eu não dou conta de saber fazê-lo. Eu quis apenas ser um instrumento favorável a que você se entusiasme por fazer da palavra do Senhor o caminho por onde você vai pôr seus pés e seguir a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.